Na verdade, o Queiroga fez o seu papel de ministro, de pacificar essas declarações que na minha opinião, eu considero completamente inadequadas por parte do presidente Bolsonaro, porque ele não se coloca bem. Por exemplo, eu ouvi o discurso dele sobre essa questão da Ômicron. Na verdade, ele estava ali repetindo aquela linha de raciocínio que o doutor Zeballos deixou muito claro na entrevista ao Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan na última segunda-feira. Quem assistiu a entrevista entendeu. Há uma hipótese que tem se mostrado, tem sido apoiada por inúmeros imunologistas de que a Ômicron ela pode ser aí a rota de saída da pandemia, que ela pode funcionar como uma vacina natural, etc. Quando o Bolsonaro pega e fala disso, sem citar o imunologista, sem explicar que há essa corrente e dando a impressão, querendo talvez tranquilizar a população, transmitindo uma aura de certeza, isso não funciona, não fica bem. Porque, na verdade, o que se diz pode ser, essa é uma hipótese, e se essa hipótese vai se confirmar, nós saberemos nos próximos meses. É muito provável, mas não há certeza. Quando a gente fala em medicina, a gente sempre fala de uma ciência experimental, e o Bolsonaro, pela força, o hábito da polêmica, ele acaba, talvez para responder ao excesso de pânico coletivo gerado por parte da imprensa, de maneira completamente responsável, ele procurando tentar equilibrar essa balança, ele às vezes escolhe mal as palavras. Se ele tivesse talvez citado o imunologista, dito que é uma hipótese, que é muito provável e que talvez nos próximos meses ela se confirme, talvez a gente nem estaria aí nesse imbróglio e a gente nem teria visto tantas manchetes torcendo um pouco a fala do presidente, né? Quem compara ali percebe que uma das fontes dele é certamente o doutor Zeballos, mas ele não colocou com a precisão, porque ele não é médico, não tem o domínio da linguagem que o médico tem, né? Então isso que é complicado. O que o Queiroga faz, quando ele fala Bolsonaro, ele certamente quer dizer o governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro não apoiasse aí a política de vacinação que a sociedade brasileira acolheu e quis tanto, e pediu e praticamente demandou, isso, os altos percentuais de pessoas que vão se vacinar espontaneamente o demonstram, se o governo Bolsonaro não tivesse apoiado, a gente não teria vacinação no Brasil, porque a maior parte, a parte esmagadora das vacinas foram compradas pelo governo Bolsonaro, tá? Então o Queiroga está, assim como o ministro do Estado, está dizendo, olha, peraí, o governo Bolsonaro apoia sim as vacinas, né? O Bolsonaro, ele muitas vezes, para equilibrar o discurso, acaba tocando num ponto que era melhor não tocar. Por quê? Porque ele é alguém que fica vulnerável a todo tipo de distorções, né? Ele não se vacinou, mas se o governo dele comprou as vacinas, fica complicado a gente dizer que ele não apoia a vacina. O que eu entendo muito bem que ele não apoia é vacinação obrigatória, isso claramente, nem o Bolsonaro nem o governo Bolsonaro não apoiam vacinação obrigatória, isso é muito claro, e não apoiam também que se faça essa coisa maluca, que é o passaporte sanitário, o passaporte vacinal, uma vez que aqueles que se contaminaram, e foi o caso dele, evidentemente que tem uma imunidade superior a quem não teve o Covid e se vacinou. Então o presidente ele interfere nessas questões para equilibrar um debate, mas muitas vezes, por falta do uso mais apropriado da linguagem, se mete nos embrólios. Então, o que o Marcelo Queiroga faz é tentar pacificar um pouco essa nova confusão aí, devida a imprecisões de comunicação e também esse ímpeto que tem o presidente em comprar brigas completamente inadequadas, uma vez que algumas discussões cabem à sociedade civil. Muito bem, Bruna. Eu coloquei justamente essa questão envolvendo aí o presidente da República e o ministro Marcelo Queiroga por conta de uma fala do Queiroga que reflete bem a realidade que a gente está discutindo aqui. Os não vacinados são maioria nos leitos de UTI de Covid-19 aqui no país. Foi uma admissão aqui, uma fala do próprio ministro da Saúde. O presidente da República, chefe dele, não está vacinado. Eu quero saber como é que fica justamente isso, porque o Queiroga está falando do próprio chefe. Ou não? Mas ele está imunizado, né, Paulo? É que o Bolsonaro disse inúmeras vezes, eu não vou me vacinar, porque como eu contraí a infecção, eu já estou imunizado. Na verdade, isso é uma coisa da Europa, por exemplo. Ele não está 100% imunizado, né, Bruna? O Bolsonaro não está. Eu confio. Olha, se eu tivesse tido a Covid, eu tomei as 2 doses da Pfizer. Se eu tivesse tido a Covid, eu acho que eu estaria em melhor situação. Porque qualquer situação é assim. Quando você tem uma infecção, a sua taxa é maior do que quando você se vacina. Tanto que na Europa, passaporte vacinal,
As pessoas não estão entendendo muito bem. Em alguns países, se a pessoa teve a doença e mostra e faz o PCR, ela também tem. Ela também encontra o passaporte. Então, a coisa não está sendo discutida de maneira tão rasteira, às vezes, quanto aqui, né? Então, Perfeito. É nesse sentido que o Bolsonaro fala aí, que ele está imunizado, porque ele teve a doença.